Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós vamos ver hoje o final do primeiro reinado e o período regencial. Os movimentos contrários ao governo de D. Pedro I. A concentração de poder obtida por D. Pedro I gerou enorme descontentamento. No Nordeste, persistiam sérios problemas econômicos e sociais. Lembram do poder moderador, no qual todos os poderes estavam concentrados nas mãos do imperador? Isso gerou os movimentos contrários ao governo de D. Pedro I. Nesse movimento, denominado Revolução Pernambucana de 1817, os rebeldes formaram um governo provisório, constituído por um Conselho de Estado, e adotaram uma bandeira e elaboraram a Lei Orgânica. Essa lei estabelecia liberdade de consciência e de imprensa, a tolerância religiosa e a abolição dos tributos ligados aos produtos indispensáveis à subsistência da população. Já em 1824, proclamaram a Confederação do Equador. Essa confederação adotou o regime republicano, nos moldes do norte-americano, e recebeu esse nome pela proximidade geográfica da linha do Equador. Houve uma divisão interna entre os revolucionários. Foram contratadas esquadras e mercenários ingleses, pagos com um empréstimo de milhões de libras esterlinas para reprimir esse movimento. Todo esse conflito com o governo de D. Pedro I teve um alto custo do ponto de vista político, econômico e social, e os interesses da maioria da população não foram atendidos. A abdicação de D. Pedro I e o estabelecimento do governo regencial. Em 1826, D. João VI, rei de Portugal, morre e D. Pedro I é proclamado seu sucessor. D. Pedro I abdicou do trono brasileiro no dia 7 de abril de 1831, em favor de seu filho Pedro de Alcântara, esse que está na foto. Só que ele tinha apenas 5 anos e, como criança, ele não poderia assumir o trono. Então, ele precisou de uma pessoa responsável, um tutor, que ficasse tomando conta dele até ele completar a maioridade. A maioridade de D. Pedro II, ele ficou aos 16 anos, ele assume o trono. Com essa renúncia de D. Pedro I ao trono do Brasil, possibilitou ao Partido Brasileiro ocupar o governo por meio de um sistema regencial durante 16 anos, até que Pedro de Alcântara atingisse a maioridade. Aquilo que eu acabei de explicar. A maioridade dele foi antecipada para 16 anos para que ele pudesse assumir o trono, já que o Brasil estava passando por uma fase terrível, que foi o período regencial. Lembra da Constituição de 1824, falada na aula passada? Essa Constituição previa a eleição de 3 membros para formar uma regência, caso o imperador estivesse impossibilitado de governar. Esse período regencial deu início em 1831 e foi até 1840. E foi um período de muita instabilidade na vida política brasileira. Nós tivemos 3 regências. A regência trina provisória, 1831. Regência trina permanente, 1831 a 1835. E 2 regências una. A primeira foi de 1835 a 1837.
e a segunda 1837 a 1840. Durante os 9 anos de período regencial, o Estado brasileiro se consolidou e o governo se fortaleceu. Nesse período, tiveram intensas agitações políticas e sociais, que foram agravadas com a crise das exportações do açúcar, do algodão e do fumo, a desvalorização da moeda, o aumento de impostos e as divergências entre os regentes. Aqui é a Confederação do Equador, essa gravura. Devido a essa crise, os deputados e senadores promoveram uma reforma na Constituição de 1824, por meio da promulgação do ato adicional. O que seria esse ato adicional? Esse ato fortalecia o poder centralizado por meio do cargo exercido pelo regente único. A escolha dos presidentes das províncias continuou sob a indicação do poder central. O período regencial. 3 grupos políticos se formaram nesse período: liberais moderados, liberais exaltados, participação da classe média urbana, e restauradores. O objetivo era restaurar o governo de Dom Pedro I. Eles tinham propostas diferentes. Esses 3 grupos políticos eram ligados aos ricos proprietários de terras. As rebeliões. Nós tivemos várias rebeliões nessa época. Eclodiram revoltas em todas as regiões do Brasil, tanto no campo como nas cidades. Entre os principais movimentos desse período estavam a Sabinada, a Balaiada, a Cabanagem e a Revolução Farroupilha. Essa Revolução Farroupilha foi a que levou mais tempo e a mais conhecida de todos. Sabinada, de 1837 a 1838. Não incluía a defesa dos interesses mais populares. Os revolucionários baianos pretendiam tornar as províncias independentes até a maioridade do imperador. A repressão desse movimento foi cruel. Casas foram incendiadas e prisioneiros foram lançados ao fogo, e vivos. Cabanagem, de 1835 a 1840. Ocorrida no Pará, começou com as tentativas de deposição do presidente dessa província e se transformou em uma rebelião popular. As pessoas de baixa renda, indígenas, mestiços, dedicavam-se principalmente ao extrativismo vegetal, à caça e à pesca. As agitações se intensificaram com a situação de instabilidade política gerada pela abdicação de Dom Pedro I. De um lado estavam os cabanos e de outro estavam as lideranças políticas locais, que se rebelaram contra as decisões do governo central. A Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845. Aqui eu coloquei essa gravura que mostra a revolução, a revolta da Sabinada e Cabanagem. Aconteceu no sul do país e essa revolução também é conhecida como a Guerra dos Farrapos e durou 10 anos. O principal motivo de descontentamento dos sulistas foi de ordem econômica. A principal riqueza da província era a produção do charque e a criação de mulas. A charque, gente, é a mesma coisa que a gente conhece aqui como carne seca, né? Lá no sul eles falam charque. Aqui nós falamos carne seca. Vocês já devem ter comido várias vezes a carne seca. Geralmente faz com abóbora, carne seca com abóbora,
ou coloca no feijão. O governo taxou com elevado impostos a comercialização do charque, parte integrante da economia gaúcha. Isso fez com que o produto ficasse muito mais caro que o charque vindo da Argentina e do Uruguai, e as vendas caíssem. Esse movimento foi liderado pelos proprietários rurais e também houve grande participação popular. A balaiada foi um movimento tipicamente popular, ocorrido no estado do Maranhão, e esse nome se deu porque os seus líderes e a grande parte da população era fabricante de balaios. Balaios são cestas de palha. Cestos, né, de palha. Esse movimento foi marcado pelo protesto contra prisões arbitrárias, contra o recrutamento forçado de elementos para comporem a guarda municipal e contra as desigualdades sociais, caracterizadas pela miséria da população. Essa luta teve dois grandes grupos contestadores diferentes. Um era composto pelos dirigentes da província, que estavam descontentes com o governo, e o outro era popular e reivindicava melhores condições de vida. Pessoal, tanto a cabanagem e a balaiada foram sufocadas pelo governo regencial, depois de muitas e muitas lutas e mortes. Aqui é a figura da revolta dos farrapos, ou Revolução Farroupilha, aquela do charque. E aqui, pessoal, nós chegamos no final de mais uma aula, e aqui nós temos os exercícios. O livro já chegou, então vocês já podem buscar o livro e fazer os exercícios. Como tem exercício da aula passada e dessa, vocês podem fazer com bastante calma, que no decorrer das aulas eu vou postando também a correção dos exercícios. Qualquer problema, é só mandar um e-mail que eu respondo o mais rápido possível, ok? Beijinho a todos, até a próxima aula.